Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Eu tenho percebido que tem tido pouco número de alunos aí da estética assistindo às aulas, né? Eu não entendo o porquê disso, né? Eu olhei a relação dos alunos que fizeram a minha avaliação, né? Teve acho que só uma aluna ali que não fez, do total de alunos da turma de vocês, né? E aí eu não entendo porque que o pessoal não tem acompanhado as aulas, né? Enfim, e aí isso é comprometedor até para o aprendizado do pessoal. Não sei quando vocês têm acompanhado aí cotidianamente as nossas aulas, isso é fundamental. Alguns aqui eu tenho visto sempre, né, durante as aulas, né, até mesmo porque eu não consigo me recordar de todo mundo aqui, porque você só bota o nome, não bota o rosto, então aí para mim eu sou uma pessoa mais visual, então o que eu mais vejo aqui é a Isabelle, que é a única que tem o rosto aqui na foto, uma fotinha aqui, o restante nem abre a câmera, então nem sei quem é quem aqui, né? Mas, enfim. Oi, Glaucio, tudo bem? Mas, enfim, ali Galaxy J2 Prime, quem que é? Abre teu áudio, fala teu nome para mim que tá como Galaxy. Abre teu áudio aí que tá fechado. Continua fechado. Fala, Alisson. Oi, Glaucio. Tá fechado teu áudio. Não tô conseguindo te ouvir. Mandar uma mensagem para você. Então, como eu estava falando para vocês, né? Então, façam contato com os colegas de vocês, anunciem que a gente está tendo aula sempre aí, as minhas aulas online, como se fosse na sala de aula, e que isso é importante. É importante que eles acompanhem. Oi, Luciano, tudo bom? Luciano abriu aí a câmera dela também. E aí eu vou me familiarizando aí com vocês aí, com o rostinho de vocês, né? Porque a gente teve pouco tempo para fazer isso em sala de aula, né? E daí eu não consigo me recordar aí, né? Só de alguns aí, como eu falei para vocês. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, alguns alunos ali procuraram a Gláucia, né? Questionando uma aula que ficou faltando, que foi colocado lá no AVA, né? Enfim, ficou faltando um pedaço. Pode acontecer, entendeu? Infelizmente pode acontecer. A gente está trabalhando aqui com uma tecnologia que pode apresentar falhas, né? Então, em alguns momentos pode, às vezes posso esquecer de botar para gravar, enfim, aí fica só uma parte da aula, a outra fica faltando, né? Então pode acontecer isso. Mas o nosso compromisso mesmo é o de estar aqui todas as quartas-feiras no segundo horário, como se fosse ali a nossa sala de aula presencial, entendeu? Então esse é o nosso compromisso, né? Eu disponibilizo ali a aula gravada no AVA para que depois vocês resgatem alguma fala, alguma coisa que ficou não tão clara assim na hora, para que auxiliem vocês no estudo, mas o compromisso principal de todos nós aqui é com a aula semanal, né, com o nosso horário de aula. Né? Eu acredito que se nós não tivéssemos todos sendo tomados aí por esse isolamento social, todos nós teríamos o compromisso de estar neste horário lá no UBM, em sala de aula, para termos aula de citologia e histologia com o professor Ades. Então, por aqui não poderia ser diferente também. Tá? Então, entendo que esse espaço ele precisa ser reservado aí na sua agenda para as nossas aulas. Salvo aqueles que, por questões de trabalho, precisaram mudar o horário, né? Tiveram essa necessidade, mas o que eu acredito que não seja a realidade da grande maioria da turma de vocês. Então, transmita essas minhas palavras aos colegas, né, que não estão aqui conosco, porque já há algumas semanas eu venho observado nessa falta, né, da presença de muitos colegas de vocês aqui durante as aulas. Como eu disse,
nós temos tido em média aí 10 alunos por aula. E a turma tem muito mais do que isso, né? Então, informe-os da necessidade de estarem presentes aqui na nossa aula, ainda que online, mas levando em consideração como se estivessem na sala de aula fisicamente, tá ok? Então, transmitam essas palavras para os colegas de vocês. Então, vamos lá à nossa aula de hoje. Na semana passada... Professor, Oi, fala comigo, Rosana. então, eu fui uma das que questionei essa problemática da aula, tá? Sim, sim. Eu pedi aulas do sistema cartilaginoso, Eu né? não tô, Foi eu a não tô te entendendo, primeira. Rosana. Tá ruim teu áudio. Vê se você consegue melhorar aí o fone, alguma coisa assim. Então, Melhorou. melhorou? Melhorou. Uhum. Eu fui uma das que pedi a aula do sistema cartilaginoso. Porque eu, inclusive, aquele dia eu entrei, eu não estava passando bem, eu não teria como ficar assistindo, estava com pressão alta, e eu não teria como ficar assistindo. E aí eu fui procurar no AVA para rever a aula, você até me perguntou semana passada se eu já havia revisto, e eu disse que não, que eu iria rever após, que foi o que eu fiz exatamente. E aí eu deparei com só metade da aula. Então, já que assim, essa primeira parte da aula foi por terra, eu te peço que disponibilize no AVA os slides, pelo menos, porque eu acho super importante os comentários que você faz, mas como houve essa falha no sistema, né, na gravação, provavelmente, eu te peço, então, que você disponibilize para que eu possa ter acesso também a esse material. Porque o material que eu busquei lá no Classroom, você mesmo falou que pulou alguns slides e tal. Então, assim, eu fico meio perdida com o que realmente foi dado, com o que realmente foi falado. Esse material do Classroom é um material que você já havia utilizado, né? E, inclusive, ele consta, né, como de 2019, mas esse não seria o problema. O problema seria o que foi dado e que eu fiquei realmente sem ter o acesso a tudo, tá bom? Ok. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa para todos, né? Na realidade, o material que está lá no Classroom, ele é um material de uso contínuo. Então, independentemente dele estar lá de 2019, é uma aula de tecido. Isso independe da data. É um material que já foi produzido há um tempo e que está lá para utilização. É como se fosse um livro. Um livro você usa, ele é produzido em 2009, mas hoje você vai lá na biblioteca, você vai pegar o livro, é o mesmo livro. Você vai usar o livro, porque o conteúdo é o mesmo, o conteúdo não mudou, não existiu nada, nenhum acréscimo, nada que foi feito aquele material. Então, independe da data dele, tá? Então, você pode utilizar o material ali tranquilamente, sem problema nenhum. Ele está ali para isso. Como eu disse para vocês no início das nossas aulas, no início do semestre, eu falei para vocês que eu uso uma sala virtual, que é o Classroom, que é um canal de comunicação que eu tenho com vocês, para colocar materiais ali, para disponibilizar materiais, disponibilizar atividade, para que vocês acessem. Então, esse material de aula, ele já está ali há muito tempo, né? E eu uso isso recursivamente. A cada nova turma que entra, eu uso esse material de aula. É material de aula, normal. Tá? Aí que eu disponibilizo para vocês, para que vocês acompanhem simplesmente, para que vocês tenham uma orientação na sequência do estudo de vocês. É só para isso, porque por mim mesmo, nós utilizaríamos ali o livro, né, de conteúdos, né, o livro de histologia, que está disponibilizado também na biblioteca, mas de maneira a orientá-los na condição de estudo de vocês, então eu coloco esse material. Sobre a questão da aula, enfim, eu não sei quem foi que comentou, e minha intenção também não era essa, não é assim, alguém falou, não é essa, não, hipótese alguma, né, eu estou aqui de coração aberto, né, disposto a ouvi-los e atendê-los na medida do possível, né? E eu não sei quem é, não sei, também não me importaria, também não teria necessidade, Rosana. Eu vi a sua necessidade aquele dia de sair, você entrou, disse que estava passando mal, sem problema nenhum, entendeu? Sem problema nenhum. Eu disponibilizei a aula gravada, realmente falhou uma parte lá na gravação, eu não olhei, para ser sincero, eu não vi lá, eu gravo a aula, o arquivo ele já é salvo automaticamente, eu pego aquele arquivo que é salvo automaticamente e anexo lá no AVA. É isso que eu faço, entendeu? E então eu nem olhei se estava completo ou se não estava completo, tá?
Eu tenho, porque eu dou a disciplina de histologia também para uma outra turma, que é uma turma de nutrição. Aí, no caso, é só histologia, que eu trabalho com eles, não é citologia, histologia, que eu também gravo as aulas, inclusive já dei essa aula de tecido cartilaginoso para eles, que eu posso pegar, é a mesma aula, é o mesmo conteúdo, são as mesmas ideias, tá? Só muda alguma coisa em relação aos casos, alguns casos eu coloco mais aplicado para nutrição, no caso da estética, alguns casos eu coloco mais aplicado para estética, mas a ideia do conteúdo é o mesmo. Então, eu posso pegar esse conteúdo e disponibilizar para vocês ali, sem problema nenhum, essa aula que eu gravei para nutrição, tá? Eu agradeço. Não, eu posso fazer isso, sem problema nenhum. Isso aí não me Porque, pesa em assim, nada. eu estou sempre nas aulas, eu não sei se você já chegou a reparar, mas eu estou sempre presente nas aulas. Não, sim, eu sei, eu vejo você... Né, eu estou falando isso porque eu tenho interesse em aprender. Sim, porque seria muito fácil pegar os slides, né, e ficar lendo e pronto, mas o meu interesse não é isso. Sim, Rosana, eu sei. É minha segunda faculdade, então, assim, eu não estou aqui perdendo tempo, eu quero ganhar tempo. Sim, sim, todos nós, né, Rosana? Na verdade, nós estamos aqui para perder tempo, né? Nós estamos aqui de brincadeira, todos nós estamos aqui levando a sério, e eu respeito cada um de vocês dentro da busca pelo conhecimento, dentro da seriedade que vocês têm com o estudo, né? Cada um em suas particularidades, são respeitados por mim, sabe, de igual modo. Eu sempre costumo dizer que eu estou aqui de coração aberto, disponível para vocês, me acessarem quando quiserem, né? Tem diversas maneiras pelas quais vocês podem me acessar, né? Só que é o que eu digo para vocês, né? A forma como se coloca, isso é importante. Não estou dizendo que em relação a mim, não, pode ser alguma. De modo geral, né? A forma como se coloca, a forma como se trata, a forma como as relações elas precisam ser estabelecidas, né? Isso é importante, né? Isso é importantíssimo, né? Eu os trato sempre de modo muito respeitoso, né? Eu procuro sempre tratar todos os meus alunos dessa maneira, né? Porque é uma coisa que eu não suportaria, seria ser desrespeitado. Não estou dizendo que isso aconteceu, pode ser alguma, né? Mas só para deixar claro para vocês que eu sou uma pessoa extremamente acessível, né? Aquilo que é possível fazer, aquilo que eu posso fazer para ajudá-los, eu vou fazer, sem sombra de dúvidas, sem peso nenhum para mim, sem me onerar em nada nesse sentido. Eu sempre estou aqui com o objetivo de favorecer o conhecimento, muito mais do que estar aqui apenas como um professor, né? Eu acho que o mais importante na nossa relação é, de fato, esse binômio que existe, né? Ensino e aprendizagem. Então, eu estou aqui para ensinar e eu espero que vocês aprendam alguma coisa nesse sentido. Por isso, eu reforço aqui a minha fala inicial, né? Vou ratificar aqui, vou confirmá-la mais uma vez, para que vocês coloquem para os colegas a importância desse momento semanal, de estarem aqui toda semana, participando conosco das aulas, das nossas discussões interativas. Isso é fundamental nesse processo de construção do conhecimento de vocês. E no mais, contem sempre comigo, tá? Estou aqui para isso, é o meu papel enquanto professor, tá bom? Então, nós vamos agora iniciar. Tá joia? Oi? Tá joia. Alguém quer falar? Rosana falou. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer, Gazela. Porque eu comecei, você já estava falando, e a respeito das aulas que estão gravadas, né? Que você estava falando. Isso, Gazela. Que a última aula não tá lá no. Como é que chama? Esqueci até o nome. No AVA, no bolso. Isso mesmo. No AVA. E aí, você esqueceu de gravar ou vai colocar? Não, eu gravei. Então tá. Eu só não mandei pro Luciano para editar, o Luciano lá do... Porque agora eu tô pedindo pro Luciano editar as aulas para mim, entendeu? E aí eu não mandei para ele. O Luciano é um rapaz do BM que trabalha na parte ali de NTI, no estúdio de TV e lá. Então ele faz uma ediçãozinha, bota uma carinha do BM lá, um formatinho do BM, né? E aí eu disponibilizo para vocês. Aí eu vou fazer isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou botar as duas. A de semana passada e a de hoje. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo, obrigada então.
Por nada, Graziela. Tá? Então, vamos lá. Nossa aula hoje, como eu falei para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre tecido sanguíneo, tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa aula hoje para vocês. Aqui está, deixa eu achar ela. Está aqui. Né? Então, aqui, tecido sanguíneo. Deixa eu abrir. Todos estão enxergando aí? Uhum. Todos estão vendo? Ok, tá? Então, olha só. Então, o tecido sanguíneo, quando a gente fala em tecido sanguíneo é aquele que vai compor o nosso sangue, tá? E quando a gente fala de tecido sanguíneo, a gente não pode esquecer. Eu faço questão de reforçar isso na mente de vocês, de que quando a gente estuda a gente estuda o tecido com base nas características dele, né? Ou seja, a tipo de célula, a matriz tissular, tá? As funções desse tecido também. Então, a gente estuda com base nessas características. Então, é importantíssimo a gente levar em consideração esses aspectos. Então, quando a gente fala de tecido sanguíneo, a gente está falando de um tecido que ele é fluido, sabe? Ele tem uma fluidez, tá? Então, o sangue, ele circula aí pelo teu organismo e tem um papel fundamental, importantíssimo, o tecido sanguíneo. Ele vai estar nutrindo os outros tecidos. Então, ele está levando nutrientes, ele está levando gás carbônico, ele está retirando gás carbônico, está levando gás oxigênio. Então, o tecido sanguíneo ele é fundamental na nutrição de outros tecidos. E quando a gente observa cada elemento ali do tecido sanguíneo, a gente, então, enxerga algumas funções mais específicas deste tecido, tá? Então, quando a gente fala de tecido sanguíneo é também um tipo de tecido conjuntivo, ele é um tecido especializado, um tecido conjuntivo especializado, tá? E aí ele é constituído basicamente por uma porção que a gente chama de plasma, que é a porção fluida, a porção líquida, tá? Que tem ali proteínas, que tem hormônios dissolvidos e que é constituída em sua maior porção de água. Então, a maior parte do plasma, cerca de 90% do plasma sanguíneo, é constituído de água, tá? E uma outra parte que é composta pelos elementos que a gente chama de elementos figurados, que são as diferentes células do tecido sanguíneo, como as hemácias, como os leucócitos, estruturas como a plaqueta, tá? Então, fazem parte do elemento figurado. Então, se nós dividíssemos a porção do sangue em duas, ao dividirmos a porção do sangue em duas, 55% é constituído de plasma, 45% é constituído de elementos figurados, tá? Então, é basicamente assim, sendo que o plasma é constituído em sua maior porção por água, tá? Então, esta é a característica do tecido sanguíneo. Então, ele tem uma grande quantidade de substância intersticial, ou seja, de líquido intersticial, substância de matriz tissular. Então, por isso ele é bem fluido. E ele tem que ser fluido porque ele tem que circular por todo o seu organismo, nutrindo cada um dos diferentes tecidos que compõem o nosso corpo. Tá ok? Bom, levando em consideração esses elementos figurados que eu disse para vocês, tá? Essas estruturas, elas surgem por um processo chamado de hematopoiese, que acontece lá no tecido mieloide, lá na medula óssea vermelha, é lá que acontece esse processo, a fabricação das células sanguíneas, ela ocorre ali na medula óssea vermelha, nessa região, tá? Que é um tipo de tecido hematopoético, né? Ou mieloide, tá? Que dá origem às diferentes células. E aí essas células são as hemácias, que você conhece como sendo chamadas de glóbulos vermelhos, né? Mas também podem ser chamadas de eritrócitos, tá? Os leucócitos, que você conhece como sendo chamados de glóbulos brancos, tá? Que tem na verdade, os leucócitos, eles compõem um conjunto de células especializadas que estão presentes na tua corrente sanguínea. São os leucócitos, tá? E um grupo de estruturas que a gente chama de plaquetas, ou também chamadas de trombócitos,
Tá aí, até aí foi? Tá seguindo o fluxo? Tá indo? Uhum. Ok, Tudo ok. ok. Então, vamos seguindo, tá? Quando a gente fala, então, de produção das células, dos elementos sanguíneos, como eu disse para vocês, eles são formados lá na medula óssea vermelha. Alguém já ouviu falar nisso, por acaso? Sim. Sim? Sim. Quando você já ouviu falar nisso? Sim. Quando eu estava fazendo técnico de enfermagem. Estava fazendo técnico de enfermagem, mas alguém E já falou? pela Já ouviu? televisão, em campanha para doação de medula óssea. Isso, muito bem, campanha para doação de medula óssea. Então, algumas pessoas, elas podem apresentar um tipo de doença, que é um câncer, que é chamado de leucemia, né? Que o pessoal chama de câncer no sangue, né? Que, na realidade, tem a ver com essa estrutura, com a medula óssea vermelha, né? Então, havendo um quadro de leucemia, uma das possibilidades, dependendo também do quadro de leucemia, porque nem todas requerem o transplante de medula óssea. Então, havendo a necessidade, se faz o transplante de medula óssea. Por quê? Quando você olha essa figura que está sendo projetada para vocês aí na tela do dispositivo eletrônico que vocês estão acompanhando a aula, você percebe que ao centro tem a medula óssea. Na medula óssea existem células que a gente chama de células pluripotentes. O que é uma célula pluripotente? É uma célula que tem capacidade de se diferenciar, de formar vários tipos de célula. E é o que acontece, tá? Então, aqui nós temos no tecido hematopoético, né, a partir dele sendo formadas diferentes estruturas do sangue, como, por exemplo, as plaquetas, os macrófagos, plasmócitos, linfócitos, eritrócitos, que são as hemácias, tá? Só esclarecendo que a nossa sessão inspira em 10 minutos e eu retomo com o mesmo link, tá ok? Ok? Tá bom. Ok. E aí então, nós temos aqui, né, os leucócitos, grupos de leucócitos aqui, ó, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos T, tá? Então, todas essas células, elas surgem a partir do tecido mieloide, ali, do tecido hematopoético, que está na medula óssea vermelha, e aí irão compor os elementos do tecido sanguíneo, tá? Então, surgem ali e compõem os elementos do tecido sanguíneo. Cada uma dessas estruturas tem uma função importantíssima dentro do seu organismo. Funções particulares, específicas de cada uma delas e importantíssimas para a tua sobrevivência. Tá? Aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho a respeito dessas estruturas, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, para passar para a próxima tela. Vamos lá. Bom, então quando a gente fala de tecido sanguíneo, uma das células mais conhecidas desse tecido é a hemácia, né? Isso se deve ao fato de que é a célula sanguínea mais numerosa, né? Ou seja, que está em maior quantidade. Ela gira em torno de 4 a 4 milhões e meios de hemácias por milímetros cúbicos de sangue. Né? Então, é muita coisa, né? Muita coisa, são muitas células, tá? A hemácia, ela é uma célula que, como vocês estão vendo aqui atrás, ela se forma por um processo de eritropoiese, né? Onde ela perde o núcleo dela, então ela se torna uma célula anucleada, sem núcleo. Ela tem o formato de um disco, e é esta célula, a hemácia, que tem a característica de dar a cor vermelha ao sangue. Por isso que ela é chamada de glóbulo vermelho também. E ela, de fato, ela é vermelha. Por quê? Porque ela tem nela um pigmento que é chamado de hemoglobina. A hemoglobina, ela é constituída por uma proteína e é constituída por um radical que a gente chama de radical M, que é formado ali, sobretudo, pela presença do sal mineral, o ferro. Então, ela tem ferro ali. Por isso que é o ferro que dá essa característica vermelha a esse pigmento chamado de hemoglobina, tá? Que é fundamental. Hemoglobina é o pigmento da hemácia que faz o transporte de gás oxigênio. Então, o gás oxigênio ele se liga à hemoglobina e aí a hemácia transporta esse gás até os tecidos, aos diferentes tecidos, tá? Então, o teu sangue,
ele tem essa coloração vermelha devido à presença da hemoglobina que está na sua hemácia, tá? E por isso a hemácia é chamada de glóbulo vermelho, tá? Disfunções nesse número, baixa quantidade de hemácia, leva a um quadro que a gente conhece como sendo chamado de anemia, tá? Então, a anemia é o resultado da disfunção na quantidade do número de hemácias. Em geral, como eu falei para vocês, 4,5 milhões de hemácias por milímetros cúbicos, isso pode variar, tá? Nas mulheres, um pouco menos, em razão da perda do fluxo sanguíneo mensal. Então, as mulheres costumam ter um valor de referência menor do que o dos homens, no que diz respeito à presença de hemácias na corrente sanguínea por milímetros cúbicos, tá? O outro grupo de células são os leucócitos, como eu falei para vocês já, que o pessoal chama de glóbulo branco. Mas ele é branco? Não tem nada a ver com coloração. Chama de glóbulo branco porque chama a hemácia de glóbulo vermelho. A hemácia de fato é vermelho, mas o leucócito não é branco, tá? E esse grupo de células, na verdade, é um grupo de células. Fique claro para vocês, quando a gente fala de leucócito, a gente está falando de uma célula, de um tipo de célula. A gente está falando de um grupo de células que se divide em 2 tipos, tá? Que são o grupo de células granulócitos, aí a gente chama de leucócitos granulócitos, e tem o grupo de leucócitos agranulócitos. Qual que é a diferença de um para o outro? Granulócitos, eles têm grânulos no citoplasma dele, com substâncias, por isso eles são chamados de granulócitos. Os agranulócitos não possuem, não tem esses grânulos, tá? Os granulócitos são células polimorfonucleadas. O que é isso? Com vários núcleos, tá? E estão envolvidos no processo de resposta imunológica, atuam no mecanismo da imunidade que você possui, garantindo uma proteção e uma resistência orgânica. É isso, tá? Então, os granulócitos atuam ali, tá? A mesma coisa acontece com os agranulócitos, que não têm grânulos, mas que também atuam no mecanismo de imunidade. Dentro do grupo dos granulócitos, existem 3 tipos de célula, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. 3 tipos de células que a gente chama de leucócitos granulócitos, tá? Já nos agranulócitos, existem 2 tipos, que são os linfócitos e os monócitos, que são leucócitos, tipos de leucócitos agranulócitos. Perceberam? Então, de modo geral, quando a gente fala de leucócitos, a gente está falando de 5 tipos de células. Acompanharam aí? A gente está falando de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, linfócitos e monócitos. Perceberam? Então, se eu falar de leucócito, eu estou falando de 5 tipos de células. Então, pega o leucócito, é um grupo de 5 tipos de células que existem aí na tua corrente sanguínea, tá? Sendo que dentro dos linfócitos aqui, ó, existem mais 3 tipos de célula, pelo menos, que são os linfócitos T, CD8, TCD4 e os linfócitos B, tá? Que estão dentro do grupo dos linfócitos. Então, levando em consideração mais esses 3, então, quando a gente fala de leucócitos, nós estamos falando aí de 7 tipos, é isso? 7 tipos de células, correto? A gente está falando de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos, linfócitos TCD8, linfócitos TCD4 e linfócitos B. Perceberam? Ficou claro para vocês? Sim, professor. Então, leucócito não é uma célula. Leucócitos é um grupo de células
do que estão presentes ali no teu tecido sanguíneo. E aí a gente vai ver um pouco agora das características dessas células que fazem parte do grupo dos leucócitos e que estão presentes na tua corrente sanguínea. Então, você percebeu, como eu comecei a falar para vocês, que quando a gente fala de hemácia, de tecido sanguíneo, de modo geral, ele cumpre uma função de transportar substâncias, tá? As hemácias transportam ali o gás oxigênio, então a gente viu isso, né? Sais, minerais, hormônios, tudo isso são transportados pela corrente sanguínea. Hormônios estão presentes no plasma, sais minerais presentes no plasma estão sendo transportados. Nutrientes também são transportados pela corrente sanguínea. Mas quando a gente olha cada uma dessas estruturas, cada uma das células, elas têm papéis particulares também que estão relacionados ao tecido sanguíneo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui os neutrófilos, que é o primeiro grupo ali de células que fazem parte ali dos leucócitos granulócitos. Ou seja, leucócitos que apresentam grânulos, tá? Então, os neutrófilos. Dos leucócitos, os neutrófilos são os mais numerosos na nossa corrente sanguínea. Por quê? Eles cumprem uma função importantíssima, uma função fagocitária. Sabe o que é isso? Eles comem. Comem. Sabe? Antígenos, partículas indesejáveis ao nosso organismo. Eles comem essas partículas, vão comendo. Vão digerindo essas partículas, evitando assim, tá? A instalação de uma infecção no seu organismo. Então, como eu estava dizendo a vocês, quando a gente fala de neutrófilo, o neutrófilo é uma célula fagocitária, tá? Então, ele tem a finalidade de fagocitar algumas partículas, né, alguns agentes patogênicos, causadores de doenças, como bactérias, como vírus, tá? Então, ele tem essa finalidade, tá, ok? Só que com um detalhe muito interessante, quando o macrófago ele fagocita uma bactéria, ele come essa bactéria e ele morre junto. Então, ele morre. E aí é perceptível quando você tem uma infecção ali causada por micro-organismo, tá? E que tem atuação de macrófago, é perceptível porque gera a produção de pus. Ele vai produzir um pus. Então, aquele pus que se forma ali no ferimento é o resultado do neutrófilo que foi ali, comeu aquela bactéria e morreu junto. Tá? Então, ele tem uma ação fagocitária e ele tem essa finalidade. Ele morre junto ao fagocitar. Tá? Então, o neutrófilo ele tem essa função. Ele atua dessa maneira no mecanismo de fagocitose. Tá? Outro grupo de células de leucócitos são os eosinófilos. Tá? Os eosinófilos, eles estão em torno de 2 a 4% do total de leucócitos encontrados ali na corrente sanguínea. É uma célula que é bilobada, né? Ela tem 2 núcleozinhos assim bipartidos, como vocês estão vendo aqui nessa figura aqui embaixo, tá? E os eosinófilos, eles têm uma ação muito importante na atuação em infecções causadas por parasitas, tá? Então, eles atuam nesse tipo de infecção causada por parasitas, tá? Então, quando o camarada está com uma parasitose, né, e faz um exame sanguíneo e olha ali o grupo de leucócitos e ele percebe um aumento no número de eosinófilos, a gente diz que esse cara está com uma eosinofilia. E isso indica uma infecção causada por um parasita, tá? Além disso, eles também atuam no processo de alergia, né? Quando você desencadeia ali aquelas reações alérgicas, os eosinófilos também têm uma atuação ali no processo alérgico, tá? Os basófilos são as células mais raras, né? Dificilmente você verá um basófilo numa célula sanguínea, um esfregaço sanguíneo, porque ele tem em torno de 1% do total de leucócitos presentes na tua corrente sanguínea é constituído pelos basófilos, tá? E os basófilos, eles têm um papel fundamental diretamente relacionado
com o desencadeamento das reações alérgicas. Então, dentro desses granulozinhos aqui, né, eles liberam esses grânulos na sua corrente sanguínea e essa substância liberada por ele é que vai desencadear toda a sintomatologia de um quadro alérgico, um quadro de alergia, tá? Com edema, né, a presença de urticárias pela pele, né, podendo também gerar um edema de glote, enfim, isso está relacionado com a desgranulação dos grânulos presentes no citoplasma do basófilo, tá? Os linfócitos, como eu disse para vocês, nós temos dois grupos de leucócitos, né, granulócitos, que foram esses que eu falei para vocês aqui agora, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e o grupo dos leucócitos agranulócitos, que tem aí, como por exemplo, os linfócitos, que estão em torno de 20% a 40% do volume total ali de leucócitos na sua corrente sanguínea. Os linfócitos, eles têm uma função importantíssima na resposta imune. Então, tem linfócitos que são especializados na produção de anticorpos, como é o caso dos linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e que geram a produção de anticorpos, né? Linfócitos TCD8, que estão envolvidos na eliminação de células que estão infectadas, linfócitos TCD4, que sinalizam para o mecanismo da tua resposta imunológica, tá? Então, os linfócitos, eles têm uma ação direta, muito importante, dentro do seu sistema imunológico, tá? Como elementos constituintes da tua corrente sanguínea. E os monócitos, tá? Que compõem de 2% a 8% dos leucócitos totais. Os monócitos, eles são células que crescem e viram os macrófagos, tá? Então, os monócitos originam os macrófagos. O que é um macrófago? O macrófago é um grande comedor, é uma célula comedora, é uma célula fagocitária, faz fagocitose, igualzinho o neutrófilo, com uma diferença. O neutrófilo vem, fagocita e morre, e é o que gera o pus, tá? O macrófago vem, fagocita e não morre, ele continua vivo, e ele sinaliza, sim, para outras células do seu sistema imunológico, para dar continuidade à sua resposta imune. Então, de modo geral, esses são os leucócitos que nós encontramos na nossa corrente sanguínea. Então, mais uma vez, para deixar bem claro para vocês que quando a gente fala de leucócitos, nós estamos falando de um grupo de células, de várias células ali, pelo menos 7 tipos de células que nós contamos ali dentro do grupo dos leucócitos. Está claro para vocês? Ok? Beleza? Beleza, professor. Bom, a outra estrutura que está presente ali na corrente sanguínea são as plaquetas. Alguém já ouviu falar nas plaquetas? Ouviu falar? Já ouvi sim. Já ouviu? Sabe para que elas servem? Já ouviram falar das funções dela? Para que serve a plaqueta? Eu não. Alguém aí já teve dengue? Eu também não. Nunca ninguém teve dengue, né? Que bom. Dengue é a diminuição das plaquetas, não é isso? Gera a diminuição das plaquetas, Rosana. Sim, sim. Então, num quadro de infecção causada pelo vírus da dengue, nós teremos uma diminuição no número das plaquetas. E são as plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. É por isso que a dengue clássica pode evoluir para uma dengue hemorrágica, dependendo do tipo de lesão tecidual que ela gere no indivíduo, a ponto de reduzir significativamente o número de plaquetas na corrente do camarada, de modo que ele não vai conseguir mais promover o mecanismo de coagulação sanguínea, tá? As plaquetas, quando eu me refiro às plaquetas, eu estou dizendo de um grupo de estruturas que não são células. Elas são fragmentos de membrana de uma célula chamada
megacariócitos. Ficou errado aqui, deixa eu voltar aqui. Os megacariócitos. Então, aqui, ó. Mega, uma célula grande, que tem origem ali na medula óssea vermelha. Então, elas sofrem ali um processo de fragmentação ali do citoplasma, na membrana plasmática, e aí vai originar, então, as plaquetas, tá? Que atuarão na coagulação sanguínea. Então, nós temos como mecanismo de coagulação sanguínea funcionando da seguinte maneira. Como é que funciona a coagulação sanguínea? Todas as vezes que você tiver um ferimento no tecido, lesionou o tecido, tá? Você lesiona também células sanguíneas. Lesiona, inclusive, estruturas sanguíneas, como, por exemplo, as plaquetas, tá? Existe uma substância na tua corrente sanguínea que está em estado de inativado, que é chamada de protrombina. Ela vai atuar nesse mecanismo de coagulação. Mas ela só é ativada por uma substância que está dentro da plaqueta. Essa substância é a tromboplastina. Está dentro da plaqueta. Então, quando você tem um ferimento, a plaqueta ela se rompe e libera tromboplastina. Por isso que a plaqueta chama-se trombócito também, porque tem tromboplastina. Libera essa substância converte a protrombina em trombina, uma substância ativa agora, tá? Que vai fazer com que uma outra substância que está na tua corrente sanguínea, uma outra proteína, chamada fibrinogênio, se transforme em fibrina. Então, esse mecanismo a gente chama de efeito cascata, onde uma substância, onde uma proteína vai ativando a função da outra até formar uma fibrina, que forma uma rede, um emaranhado, entrelaçado, sabe? Que impede que o fluxo sanguíneo continue extravasando, formando coágulo, contribuindo assim para a coagulação sanguínea, tá? Então, o mecanismo de coagulação sanguínea se dá em decorrência desse processo, tá? Desse processo que a gente chama de mecanismo em cascata, porque uma vai ativando a outra até chegar na coagulação do sangue. Beleza? Então, esses são alguns elementos que nós encontramos aí na nossa corrente, no nosso tecido sanguíneo. Tá? Como eu falei para vocês, existem algumas situações em que as hemácias elas podem estar em menor número. Isso vai levar o quadro ali de uma doença chamada de anemia. Então, a anemia é uma redução, né, uma deficiência dessa hemácia. A hemácia pode não ser funcional, né, ou pode estar em menor quantidade. A hemácia transporta gás de oxigênio pelo nosso organismo, tá? E aí podem gerar quadros de anemias. Anemias podem ser de mais variados tipos, como, por exemplo, a anemia que a gente chama de megaloblástica, tá? Essa anemia megaloblástica, ela acontece em razão da carência de vitamina B12, do ácido fólico, tá? O ácido fólico a vitamina B9, que é uma vitamina importantíssima na constituição das hemácias. Quando a mulher está gestando, ela tem que fazer tem que fazer o uso de ácido fólico. Alguém aqui é mãe aí dentro do grupo aí? É mãe? Sim. Quando você tem gestação, você tem que tomar ácido fólico? Sim. Porque bastante. Sim, tem que fazer uma suplementação de ácido fólico, porque existe uma demanda muito grande por parte do feto do ácido fólico, que é importantíssimo em vários processos ali embrionários, né? Construção do tecido nervoso, né? Do tecido sanguíneo. Então, é fundamental a reposição e a suplementação com ácido fólico. A carência da vitamina B12, carência de ácido fólico, gera anemia megaloblástica, tá? Ou seja, porque essas duas vitaminas, elas são muito importantes no amadurecimento ali das hemácias.
né, são importantíssimas na produção do DNA, tá? Quando elas não estão presentes, vai haver uma diminuição desse DNA. Consequentemente, essas hemácias elas não amadurecem completamente, a produção dela fica lenta e ela tem um crescimento excessivo, essa hemácia. Ela cresce excessivamente, gerando essa anemia que a gente conhece como megaloblástica, tá? Ou seja, por conta da hemácia que aumentou de tamanho pela carência de vitaminas como a B12 e como o ácido fólico, tá? Outra anemia é a anemia hemolítica. A anemia hemolítica, ela geralmente é resultante de um defeito genético, de um problema genético, onde essas hemácias, elas nascem mais frágilzinhas ali, elas surgem mais frágilzinhas. Quando elas passam pelo capilar, que é um vasozinho mais fininho, elas acabam se rompendo, por isso é hemolítica, porque faz a hemólise, faz a quebra dessa hemácia. Então, elas têm um período de vida mais curto. Em geral, uma hemácia dura aproximadamente 120 dias, mas quando o indivíduo tem uma anemia hemolítica, que é de origem genética, ele nasce com essa anemia, a tendência é que esse período seja menor, porque as hemácias tendem a sofrer hemólise, quebra, quando passa ali pelos vasos sanguíneos mais finos, que são os capilares, tá bom? Além disso, outro tipo de anemia, a anemia aplásica, tá? A anemia aplásica, ela é o resultante ali de uma medula óssea que não está funcionando adequadamente, tá? Há uma aplasia, pode ser produzida por diferentes fatores, inclusive por produtos químicos, produtos industriais, a exposição a um tipo de radiação. Então, o camarada gera um mau funcionamento dessa medula, então ela não produz ali as hemácias de maneira adequada. A anemia por perda de sangue, tá? Que pode ocorrer por uma hemorragia, por um processo hemorrágico, tá? E aí vai levar uma diminuição nesse número de hemácias. Por isso que é muito importante a mulher tomar cuidado com o fluxo sanguíneo, né? Em alguns casos, né, o fluxo sanguíneo ele é muito demorado durante a menstruação e ela passa a ter um processo hemorrágico ao invés de um ciclo menstrual. Então, é muito importante que fique atento ao período do ciclo menstrual, tempo de sangramento, tá? Porque um tempo excessivo pode levar, sim, a uma anemia, tá? A uma anemia por essa perda de sangue, tá? E a policitemia. A policitemia é o contrário da anemia, é quando eu tenho um aumento das hemácias. Esse aumento ele acontece, em geral, pela falta de oxigênio, pela indisponibilidade de oxigênio na atmosfera. Então, quando você viaja para altitude, né, para um lugar que é muito alto, onde o ar é rarefeito, onde a quantidade de oxigênio é menor, então há uma produção excessiva de hemácias para que elas consigam cumprir com o aporte, com a necessidade, com a demanda de oxigênio nos seus tecidos. Então, o cara que mora lá na altitude tem uma quantidade de hemácias maior do que nós aqui, tá? Isso faz com que o sangue adquira um aspecto mais viscoso, tá? E a circulação sanguínea, por ele ter mais hemácias, tem mais elementos figurados, ela fica mais lenta, né? Porque o sangue está mais viscoso, tá ok? Então, meus queridos e queridas, a nossa aula de hoje era sobre o tecido sanguíneo. Espero que tenham todos compreendido o tema. Tem alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Tem uma pergunta? Fazer alguma colocação? Pode fazer, Rosana. Anemia falciforme. Ah, muito bem, muito bem. É um tipo de anemia que é uma anemia uma anemia genética, é um erro genético, ela é causada por um gene recessivo, tá? É uma anemia que ela é característica de pessoas de pele negra, tá? Muito comum em algumas regiões da África, e ela é assim chamada por quê? Porque esse gene,
recessivo, ele leva a uma má formação da hemácia, nas cadeias que ela tem ali de globina. E, consequentemente, ela adquire uma forma de foice. Por isso que ela é chamada de anemia falciforme, por conta dessa característica que a hemácia tem de adquirir uma forma de foice, sobretudo na baixa de oxigênio, quando tem pouca oxigenação, tá? No quadro de hipóxia, ou hipoxia, que a gente comumente chama aí, que é a baixa na quantidade de oxigênio do organismo, tá bom? É isso. Ok, obrigada. É genética, de origem genética, e é característica de pessoas de pele negra, tá bom, Rosana? Tá ok. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu entendi tudo direitinho, professor. Entendeu, Maria? Bom, então, já que não há nenhuma dúvida, não há mais nenhuma colocação, agradeço a vocês mais uma vez aqui a presença na nossa aula, tá? Espero que todos vocês tenham aí um excelente restante de semana, um excelente fim de semana, e espero contar com vocês aqui na semana que vem para a próxima aula, tá? Um beijo no coração. Se precisar, contem comigo, tá bom? Tá bom. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.